Boa tarde. Acho que estamos lá. Muito bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da EPA. Enquanto o pessoal vai entrando, eu estou de olho aqui no YouTube, nas mensagens, vai colocando aí um oi para a gente, para saber se o som está tudo ok. Mas sejam muito bem-vindos a mais uma live da EPA. Hoje a gente vai ter mais uma Masterclass sobre astrofotografia. Espero que hoje seja a primeira de uma série de Masterclasses que eu pretendo fazer sobre astrofotografia. Hoje a gente vai só aprender a planejar a foto, né? Então, imagino que a gente vai ter 3 aulas aí, 3 Masterclasses, uma que é essa primeira sobre planejamento, depois sobre como fazer a foto efetivamente, equipamento, como que a gente configura o equipamento e assim por diante, e depois sobre edição da foto. Mas vamos dar um tempinho, ver se o pessoal chega aí, vai dando um oi lá no chat pra gente, para ver se está tudo certinho. Só atualizar aqui para ver como é que tá. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem. Bom, então vamos dar início. O pessoal vai chegando, vai entrando e a gente vai conversando. Então hoje é um bate-papo, né? Fiquem à vontade para fazer perguntas aí no chat. Eu vou responder todas elas, tentar responder todas elas. E para iniciar, antes da gente iniciar o assunto em si, eu queria dar alguns recados sobre a EPA. Eu acho que algumas pessoas aí podem não conhecer o que é a EPA Association, então queria falar um pouquinho sobre a EPA, dar alguns recados sobre isso e depois a gente entra no assunto especificamente. Bom, a EPA Association é uma associação de fotógrafos internacional com sede na Europa, a qual eu faço parte. E ela é uma associação que veio para fazer diferente nesse mercado de associações, né, no mercado da fotografia. A grande maioria das associações que existem hoje, elas estão voltadas para concursos fotográficos, né? Então você se associa, manda lá sua foto para concorrer a um selo daquela associação. E a EPA enxergou que isso não era o bastante. Então a gente está tentando fazer diferente. E isso que vocês estão assistindo hoje já faz parte desse nosso desejo de fazer diferente. Então, a EPA, os associados da EPA têm benefícios, né? Benefícios em descontos em workshops, em cursos de pessoas ligadas à EPA, que a gente chama de experts, que eu vou falar rapidinho daqui a pouco. Descontos em aquisição de equipamentos, em parcerias que nós temos. Desconto em software, né, alguns plugins de Photoshop, esse tipo de coisa. Então, tudo isso os associados têm direito, né, têm acesso. A gente tem uma área do saber que para a gente é uma das principais áreas da EPA, que é onde essas masterclasses, essas lives que a gente está fazendo semanalmente, fazem parte. Então, essa, por exemplo, que vocês vão ver hoje, ela vai ficar no ar no YouTube por uma semana e depois ela sai do ar e entra para essa área do saber, nessa área restrita que apenas os sócios têm acesso. Então, a gente já teve uma masterclass sobre luz de estúdio com San Sacramento, a gente já teve uma masterclass com uma italiana sobre cores, e a gente ainda tem uma boa programação aí pela frente, com grandes fotógrafos do mundo inteiro, renomados, e que vão vir, né, fazer lives, às vezes em inglês, às vezes em português, em italiano, ou na sua própria língua, como a gente tem fotógrafos do mundo inteiro, então, às vezes na sua própria língua, exatamente para suprir essa necessidade, porque a gente vê que muito conteúdo é em inglês, e às vezes não é todo mundo que fala inglês, né? Então, a gente tenta fazer uma diversificação um pouco maior, e a gente vai ter várias novidades aí muito em breve. E também os concursos, né? A gente também tem concurso de fotografia, inclusive a gente finalizou um concurso recentemente, que está no período de votação. Nós temos 5 jurados aí internacionais que estão votando as fotos, né? Estão fazendo a votação. E a gente, inclusive, na semana que vem, a nossa live da semana que vem, que acontece toda quarta-feira, vai ser para anunciar os ganhadores do primeiro concurso de 2021. E o nosso próximo concurso, já anotem aí na agenda, vai ser dia 24 de maio, né? Então, mais ou menos daqui a um mês,
a gente vai abrir as inscrições para o nosso próximo concurso. Bom, era isso. Sejam todos muito bem-vindos. Já entraram mais algumas pessoas. Carlos, boa tarde, Carlos. William, Gisele. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Gabriel. Então, vamos lá. Então, essas eram as notícias, né, que eu precisava dar para vocês. Já peço de antemão desculpa, porque eu acordei hoje com o nariz um pouco irritado, que eu tenho rinite alérgica, então pode ser que eu comece a espirrar aqui, e eu estou com o nariz com um pouco de coriza, mas a gente vai levando, tá bom? Então vamos lá. Então vamos começar o nosso papo hoje. Antes da gente iniciar, eu queria falar um pouquinho sobre mim. Quem sou eu, né? Quem é Glauco Castro? Né? O que eu estou fazendo aqui conversando com vocês? Bom, sou casado, mais ou menos há 20 anos aí, já tem um tempinho, sou pai de 3 filhos, adoro jogar tênis, hoje é o meu hobby, né, que era fotografia, então hoje é meu hobby, é jogar tênis, e eu acho que a gente está aqui para aprender, nós somos eternos aprendizes, tanto na nossa vida intelectual, né, no nosso intelecto, com aprendizados de estudos que a gente faz, como no nosso dia a dia. A minha formação mesmo é na área de tecnologia, né, ainda trabalho, na verdade, com tecnologia, e só que eu encontrei a fotografia. Comecei já há muitos anos que eu gosto de fotografia, meu pai era fotógrafo, amador, mas era fotógrafo, e aí eu encontrei na fotografia uma paixão muito grande. E comecei como hobby na fotografia, comprei equipamento, comecei a melhorar minha técnica, sempre fui muito estudioso, comecei a estudar bastante, e com isso acabei me tornando profissional. Então, hoje eu atuo na área de casamentos, principalmente, que é onde eu exerço a profissão de fotógrafo, e eu gostaria de mostrar um vídeo para vocês conhecerem um pouquinho desse meu trabalho na área de casamentos, e aí em seguida a gente começa o assunto de astrofotografia. Sunshine is kissing my face. You know what they say, you need to have darkness in order to see the light. And love is a strange little creature. You chase her and miss her till one day you find her waiting there by your side. This is my time, the start of my new life. It's finally my turn to catch a shooting star. This is my sign, the start of a good time. The bad times are over and nothing can go wrong. 'Cause this is my new life. This is my new life. Something about me feels different. I can't quite explain it, and maybe I shouldn't, 'cause some things can't be explained. The world is a huge empty canvas, and I have the colors to paint me the future that I always had in mind. This is my time, the start of my new life. It's finally my turn to catch a shooting star. This is my sign, the start of my good times. The bad times are over and nothing can go wrong. This is my new life. This is my new life. This is my new life.
Muito bem, estamos de volta. Espero que tenham gostado aí um pouquinho do meu trabalho. Vocês viram logo na primeira foto que eu mostrei aí, eu vou falar sobre ela, que a história dessa foto é bem interessante, mas lá para o final. Então vamos voltar aqui. Eu já estava vendo as perguntas aqui, o Gabriel falou que vai fazer uma viagem, né, em julho, né, Gabriel, para fazer umas fotos da astrofotografia no interior do Amapá. Acho que vai ser bem legal, hein? Bem legal. Obrigado, Raquel. Bom, então, vamos falar um pouquinho sobre astrofotografia. O que é astrofotografia? Como o próprio nome fala, é a fotografia dos astros. E o que são astros? É tudo que está no céu, tudo que está lá no universo. Estrelas, planetas, satélites, né, Lua e assim por diante, cometa, não importa. A própria Estação Internacional, que está sobrevoando aí, o Space Link, né, que é um assunto à parte, que os astrônomos estão de cabelo em pé com ele, mas enfim, tudo que está no céu. Essa é a astrofotografia. A gente tem ainda uma área da astrofotografia que chama Deep Sky, né, que é a fotografia de astros que estão muito longe, e aí você precisa de equipamentos mais especializados, talvez um telescópio, alguma coisa assim para você conseguir fazer, que aí você faz de nebulosas, né, e alguns astros que estão um pouco mais distantes. Só que, no meu caso particular, eu não sou astrônomo, eu não conheço de astronomia, pelo menos não profundamente, eu conheço muito pouco, para falar a verdade. Mas isso me encanta, fazer foto como essa que está na tela aí, de você poder ir para o nada, no meio do nada, olhar para o céu e ver essa quantidade de estrela, tudo escuro, e você ver essa quantidade de estrela, isso realmente me encanta. Então, eu comecei a gostar muito desse tipo de fotografia e comecei a me especializar. E o que eu gosto de fazer da astrofotografia é a Via Láctea, é esse arco que a gente está vendo nessa foto. Então, vamos falar hoje, basicamente, de como fazer fotos da Via Láctea. Tá? Eu não vou falar sobre fotos de astrofotografia de uma forma geral, de talvez uma nebulosa, ou de uma estrela, ou alguma coisa assim. Eu quero falar sobre como fazer esse tipo de foto que está aí na tela com a Via Láctea. Então vamos entender um pouquinho o que é a Via Láctea. Por incrível que pareça, tem gente que não sabe o que é a Via Láctea. E a Via Láctea é uma galáxia onde a gente está inserido, né? O nosso planeta Terra está inserido, que é essa bolinha azul que está extremamente grande, só para exemplificar. Mas a gente está no meio dessa imensidão de estrelas e planetas e sóis e assim por diante. E o universo é composto de várias, né, de bilhões de Via Lácteas como essa. A Via Láctea realmente é muito, muito grande. E é isso que a gente fotografa, é essa nebulosa, né, essa quantidade de estrelas que a gente fotografa quando a gente faz aquele tipo de foto, como vocês viram anteriormente. E vocês podem notar, eu vou falar aqui entre aspas, que a Via Láctea é achatada, né? Ela não é um círculo, ela não é arredondada, ela parece ser achatada. Talvez, aí, minha falta de conhecimento na astronomia, mas talvez por causa da rotação, né, da gravidade que é exercida, mas ela é achatada, e isso interfere, de certa forma, na nossa fotografia. A gente vai ver sobre isso hoje, tá? Então, essa é a Via Láctea, para quem não conhecia, prazer. A gente está aqui no meiozinho aqui, né, inserido dentro dessa imensidão de estrelas e planetas e assim por diante. Então é isso que a gente vai aprender a fotografar. Na verdade, hoje, a planejar é o primeiro passo dessa fotografia. Muito bem. Eu dividi em 4 etapas, tá? A primeira etapa é a gente definir o local onde a gente vai querer fotografar. Isso é importante, que nem acho que foi o Gabriel, agora não lembro o nome dele, acho que foi o Gabriel que falou que vai lá para o interior do Amapá. Isso é importante, vocês vão ver mais para frente um pouquinho, que é a 4ª etapa aqui, a poluição luminosa. A gente tem que tentar estar o mais longe possível das grandes cidades, né? Porque isso atrapalha. Mas a gente vai conversar sobre isso bem mais a fundo. Depois a gente precisa verificar a posição da Via Láctea. Então, que nem eu falei, como ela parece ser achatada, pelo menos na foto, quando a gente vai fazer, ela aparece como um risco no céu, o período do ano vai
dizer como que está a Via Láctea no céu, qual que é a posição dessa Via Láctea no céu, e também o horário, né? Porque tem hora que ela aparece, tem hora que ela não aparece, por causa da rotação da Terra, mas a gente vai falar sobre tudo isso aí. Definir o dia, né? A gente define a posição, define o dia e verifica a poluição luminosa daquele local. Então eu dividi nessas 4 etapas para a gente conversar hoje, e por último, se der tempo, a gente vai falar sobre equipamento, rapidamente, sobre qual equipamento que a gente precisa para fazer uma foto de Via Láctea. Muito bem. Bom, só reforçando, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem colocar aí no chat, que eu estou de olho, tem o pessoal aí também que está de olho para mim, e que qualquer coisa eles me chamam aqui para passar alguma pergunta que eu não tenha visto. Muito bem. Então vamos lá. Então vamos começar com o local, onde a gente vai fotografar. A gente pode fazer uma foto da Via Láctea só da Via Láctea, não tem problema nenhum. A gente está fazendo uma astrofotografia, né, uma fotografia do céu, e a gente pode fechar a nossa foto e fazer a foto só da Via Láctea. Existem várias fotos bonitas apenas da Via Láctea, mas eu particularmente não acho interessante. Eu acho que a foto fica bonita, mas eu gosto, na minha concepção, né, na minha forma de ver, eu gosto muito mais de fazer uma composição da Via Láctea com alguma coisa que está na Terra. Então, é uma astrofotografia com uma foto de paisagem. Então, a gente pode compor essa foto de várias formas, com vários elementos possíveis, né? Então, pode ser uma cachoeira, e aí, recentemente, a gente teve o Victor Lima, né, fazendo aquelas fotos lá em Foz do Iguaçu, que viralizaram, ficaram muito famosas, né, com as cataratas do Niágara, acho que é a catarata do Niágara, né? Não, Niágara é lá no Canadá. As cataratas lá do Foz do Iguaçu, que eu esqueci o nome. Então, ele fez a composição da Via Láctea com as cachoeiras, né, que ficou muito bonita. A gente pode pegar uma edificação, um prédio, ou uma casa, ou alguma coisa desse sentido. Pode colocar alguma formação natural, uma árvore, uma montanha. Enfim, a gente pode compor a nossa foto de várias formas. E para a gente compor essa foto, é o que a gente vai falar daqui a pouco, que é a localização. Então, a gente precisa definir o que a gente quer fotografar, como que a gente quer fotografar, para a gente achar o local. Então, por exemplo, eu vou mostrar uns 3 exemplos aqui. Essa foi uma foto em São Francisco, de Minas, né, à beira do Rio São Francisco, uma fazenda que tem lá. E aí eu saí para fazer algumas fotos e vi essa porteira semi-aberta, que eu achei interessante, né, porque tem a Via Láctea ao fundo, a Via Láctea é a imensidão, né, é o universo, então a gente com uma porteira aberta apontando para a Via Láctea, mas a composição foi exatamente essa porteira com a Via Láctea. Uma árvore, né, então a gente tem uma árvore com uma leve luz ao fundo, que eu vou falar sobre isso mais tarde, que faz essa separação, que a gente consegue ter uma certa silhueta da árvore, e com a Via Láctea aparecendo. Uma pessoa, né, eu não sei, não vi se ele já entrou aqui, mas uma pessoa pode estar compondo a sua foto, né, no caso aqui tem uma montanha, ele subiu numa pedra, tem um pouco de árvore e tal, e a Via Láctea ao fundo fazendo a composição. Ou alguma coisa feita pelo homem mesmo, né, no caso aqui essa piscina, que foi na chácara de um parente da minha esposa, compondo com a Via Láctea ao fundo. Enfim, nós temos várias formas de fazer a composição da nossa fotografia junto com a Via Láctea, que, ao meu ver, como eu já falei, eu acho que fica bastante interessante. E aí, para hoje, a gente tem um local chamado Paraíso na Terra. Quem é de Brasília deve conhecer, principalmente os fotógrafos, que ele é muito conhecido para casais, né, fazer foto de casais, de casamento, ensaio de prévia romântica, e assim por diante. É um local muito bonito e ele tem um pôr do sol maravilhoso. Então, essas fotos foram feitas lá. O pôr do sol realmente é muito bonito e muita gente vai lá fazer foto. Então, algumas fotos que eu fiz nesse local. E isso aqui é um templo que tem lá. Isso aqui é uma fazenda teosófica que tem aqui em Brasília. E isso aqui é um templo.
E aí eu comecei a pensar, bom, isso é uma fazenda. Sendo uma fazenda, naturalmente a gente já está um pouco mais afastado de uma cidade. E esses templos, eles são bem interessantes. Então, eu pensei comigo, eu gostaria de fazer uma foto utilizando esse templo com a Via Láctea. E é exatamente esse planejamento que eu vou mostrar como que eu faria, como que eu fiz, na verdade, o planejamento para ir nessa fazenda fazer essa foto. Então, a gente começa, primeira coisa, com o Google Maps. Para que o Google Maps? Para a gente achar esse local que a gente quer fotografar. Então, eu vou abrir o Google Maps aqui para a gente. E aí, primeira coisa que eu vou fazer, procurar esse local. Então, Paraíso na Terra. Então, a gente procura o local, ele achou aqui. Eu vou colocar a imagem de satélite para facilitar a gente visualizar o que tem em volta, né? Como que é a topografia, tem uma montanha aqui, e isso é importante para a gente começar a fazer o nosso planejamento, né? Para a gente entender aonde que a gente está indo e o que a gente vai encontrar por lá. Na maioria das vezes, o ideal é que a gente faça esse planejamento, mas que a gente consiga ir no local antes, durante o dia principalmente, porque à noite, claro, vai estar tudo escuro, a gente só vai estar com uma lanterna para poder visualizar, então pode ser que a gente encontre alguma dificuldade, né? E vocês vão ver, tem uma foto que eu vou mostrar no final, que eu fiz todo esse planejamento, e vou explicar como é que foi. Mas, então, a gente, pelo Google Maps, a gente consegue identificar o que a gente vai fotografar, o local que a gente vai fotografar e ver mais ou menos. Muitas vezes, a gente, inclusive, tem algumas fotos do local no próprio Google Maps, que é interessante da gente visualizar. Esse aqui, por exemplo, é um dos templos, né? Aquele templo que eu falei que aparece na minha foto é esse templo aqui. Então, imagina o seguinte, olhando essa foto, um templo assim, com a Via Láctea aqui atrás. Na minha concepção, eu imagino que seja bastante legal. Tem outros componentes, como eu conheço o local, que eu já fui algumas vezes, tem alguns outros componentes que a gente consegue colocar. Mas só o templo por si só, imagina o seguinte, aí é a composição, a criação da foto antes de fazer a foto, né? Que é o desejável, a gente começar a visualizar a foto na nossa cabeça e no local a gente só executar. Então imagina uma luz aqui dentro, iluminando o templo de dentro para fora, e depois a Via Láctea aqui em cima, né, fazendo a circunferência aqui com esse templo, eu imagino que seja bastante interessante. Então, foi essa ideia que eu tive de fazer essa foto. Só que no local, de novo, como eu conheço, tá vendo essa formação aqui? Isso aqui, eles chamam, eu não lembro exatamente o nome, mas são alguns iglus que eles construíram lá, que é um iglu mesmo, parece uma oca, só que é de alvenaria. Então, isso é um outro ponto que eu acho bastante interessante de fazer a foto da Via Láctea, de pegar esses iglus no chão, né, e a Via Láctea em cima aqui, enfim. Então, com o Google Maps, a gente começa a fazer a verificação do local que a gente deseja fotografar, certo? Às vezes, a gente não vai achar o ponto exato tendo como uma marcação, né? Por exemplo, Paraíso na Terra, que nem a fazenda desse parente da minha esposa, ele não está marcado no Google Maps. Então, a gente tem que achar de alguma forma. Aí você vai procurando pela estrada, vai seguindo a estrada, às vezes que você conhece como chegar lá, enfim, acha o seu local. Por que o Google Maps é importante? É interessante? Por dois motivos. Primeiro, que você vai visualizar o local. E segundo, é isso aqui, ó. A gente vai pegar a coordenada desse local. Essa coordenada é muito importante. A gente vai usar alguns aplicativos hoje. E, infelizmente, os aplicativos são pagos, mas são fundamentais para que a gente possa fazer o planejamento dessa fotografia. Não são aplicativos caros. Normalmente, os aplicativos para celular são relativamente baratos, né? Mas realmente a gente precisa utilizar um aplicativo para a gente conseguir fazer todo o planejamento da nossa casa, como eu estou fazendo aqui hoje com vocês, para depois a gente conseguir chegar no local e já ter pelo menos o que a gente deseja fazer. Então, guardem aí essa coordenada aqui de latitude e longitude desse local que a gente vai fotografar. Muito bem. Então, feito isso, a gente vai para verificar a posição da Via Láctea. Então, fomos lá no Google Maps, achamos aonde que a gente quer fotografar. Agora, a gente precisa ver se a Via Láctea vai alinhar com aquilo que a gente quer fotografar. Porque a Via Láctea ela se move no céu, né, por causa da rotação da Terra, então a gente vai girando
e a Via Láctea ela vai girando junto com a gente, né? Na verdade, a gente vai girando, a Via Láctea fica parada e ela vai no céu para a gente, ela parece que está girando. Então, a gente precisa ver se em algum determinado momento, algum dia, alguma hora, a Via Láctea vai estar efetivamente alinhada com aquele objeto ou com aquele cenário que a gente está imaginando. Então, imagina o seguinte, a Via Láctea, que nem eu falei, ela parece ser achatada, né? Por causa dessa rotação. Então, ela parece ser achatada. Como ela parece ser achatada, ela pode aparecer para a gente, quando a gente está visualizando, de várias formas. Ela pode aparecer reta, então imagina o globo, a Via Láctea, como se ela tivesse achatada, ela vai se mexendo e ela pode ficar reta para a gente, né? Na verdade, a Terra vai se mexendo e ela pode ficar reta para a gente. Ou em determinado momento do ano, né, período do ano, ela pode subir e formar o arco para a gente. Então a gente precisa ver em que momento que isso vai acontecer. E é aí que entram os aplicativos. Outra coisa que é importante é que a fotografia da Via Láctea ela é bonita quando a gente fotografa o centro da Via Láctea. Então a gente consegue ver a Via Láctea, como a gente está dentro, a gente consegue ver praticamente o ano inteiro. Mas o centro da Via Láctea ele só fica visível mais ou menos entre abril e outubro, principalmente aqui no hemisfério sul. Então, mais ou menos nesse período, é o momento que a Via Láctea, o centro da Via Láctea fica visível para a gente. E vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês, dependendo do período, então abril, maio, junho, julho, agosto, dependendo do período, ele vai modificando o posicionamento, né? O centro vai modificando o posicionamento e o horário que aparece também muda. Então, recapitulando, o interessante, né, o mais legal, o mais bonito de se fotografar é o centro da Via Láctea, e ele tem um período determinado que ele aparece. Muito bem, vamos olhar o nosso primeiro aplicativo. O Stellarium existe um site, que eu vou abrir aqui agora para vocês. Existe um site que é bastante conhecido dos astrônomos, é bastante utilizado, e tem um aplicativo também para o celular, e ele tem na internet, no site web. Então, com ele, a gente consegue ver, além da Via Láctea, uma outra coisa bastante interessante para quem gosta, né? Então ele mostra os planetas, o nome das estrelas e assim por diante. Ele mostra as constelações. Então, quem tem ele no celular consegue sair à noite, apontar ele, eu vou mostrar aqui, apontar ele para o céu, e ele mostra as constelações que estão aparecendo no céu para você, desenhado dessa forma aqui, né? Os signos, enfim, né? Ele mostra tudo isso. E aí a gente tem a visualização da Via Láctea. O que ele está mostrando aqui é no dia 21/4, hoje às 18h55. Então, nesse horário, se a gente for prestar atenção, a Via Láctea está aparecendo, mas bem fraquinha. Por que ela está bem fraquinha aqui? Porque não é o centro da Via Láctea. A gente consegue ver, mas não é o centro, já é mais a borda dela, né? Saindo para a borda da Via Láctea. Então, se a gente começar a adiantar o horário de hoje, por exemplo, o planeta Terra vai rotacionando, com isso a Via Láctea vai rotacionando junto, né? A gente vai visualizando, e aí ela aparece lá para a gente. Então, ó, hoje, se a gente fosse fotografar hoje, o centro da Via Láctea ia estar mais ou menos nessa altura, ela conseguiria formar o arco cerca de 1h da manhã. Então, com esse tipo de aplicativo, a gente consegue identificar em que momento e qual posição que a Via Láctea vai estar. A gente consegue, com ele também, colocar uma data futura. Então, por exemplo, vamos colocar mês que vem, sei lá, 14 do mês que vem. Então, tá aqui, ó. 14 de maio, a Via Láctea começa a escurecer por volta de 7 horas da noite. Ela ainda, o centro não apareceu, mas a gente já consegue visualizar um pedaço dela. E quando a gente vai adiantando o horário, o centro vai aparecendo. E aí, conforme ele vai aparecendo, por causa da rotação da Terra, ele vai subindo no céu. E até que chegar no horário, que é o horário que a gente quer fazer a foto, né? Então, a gente compõe a foto. Imagina lá, por exemplo, lá no paraíso da Terra, aquele
aquele templo aqui com a Via Láctea ao fundo. Então, para eu conseguir essa foto, eu sei que eu tenho que fotografar por volta de 00:30 desse dia 14/5. Isso não é a única coisa, a gente vai ver que ainda existem outros fatores, mas esse é um dos fatores que a gente precisaria ver. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui já. Ó, foi no deserto do Marrocos, o Sam. Nossa, deve ser maravilhoso. Pedindo para falar sobre técnica de fazer foto com celular. Posso falar alguma coisa? No final das contas é tudo muito parecido, né? A técnica é a mesma, porque hoje a ideia não é fazer a técnica da fotografia, tá? Hoje é só o planejamento. A técnica vai ficar para a próxima aula, mas eu posso falar alguma coisa. Muito bem. Por enquanto, eu acho que não tem pergunta ainda. Vamos continuar. Então, esse é o Stellarium para desktop, né? Então, a gente está aqui sentado no computador, a gente consegue visualizar fazer esse planejamento. Deixa eu abrir aqui o meu celular, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só conectar o celular aqui no meu computador rapidinho. Muito bem, vocês já devem estar vendo aí. Eu vou colocar aqui para ficar um fundo preto. Então, eu tenho o Stellarium também no meu celular. E o que eu consigo fazer com ele? O que eu uso o Stellarium no celular? O Stellarium no celular eu uso no local, quando eu chego no local para ver a Via Láctea. Por quê? Porque no celular eu consigo habilitar para, conforme eu for mexendo, ele vai mexendo junto comigo. Então eu consigo chegar no local, avistar onde que está a Via Láctea e começar a planejar minha composição no local. Eu vou fazer isso sempre. O Stellarium eu uso depois que eu já fiz esse planejamento que a gente está vendo hoje, né? Mas a gente consegue utilizar. Então eu vou mexer ele aqui. Da mesma forma que no computador, eu consigo adiantar o horário para ver. Deixa eu adiantar aqui. Para ver a Via Láctea. Então, ela aparece lá, né? Eu estou vendo aqui na tela do celular também, a mesma coisa que vocês estão vendo aí. Consigo tirar um pouquinho do zoom. Então, eu consigo visualizar a Via Láctea e ver, bom, a Via Láctea vai estar nessa posição às 23h52 da noite, né? Às 11h52 da noite, hoje à noite. E eu consigo também, se eu quisesse, mexer com o celular, vou dar um pouquinho de zoom aqui, e aí eu faço uma movimentação e consigo, apontando o celular para o céu, né, para aquele local, eu vejo onde está a Via Láctea e eu consigo ver no local a posição que ela vai estar e o objeto que eu quero fotografar. Então, esse é um dos recursos que a gente tem para fazer a fotografia. Muito bem. Então, o que a gente viu? A gente viu o primeiro passo, que é achar a posição, o que a gente quer fotografar, né? Que é o local que a gente vai querer fotografar. Por exemplo, eu estou fazendo um planejamento agora para ir na Chapada dos Veadeiros. Quem é de Brasília conhece, né? É uma chapada que tem aqui próximo, para fazer a fotografia de um casal. Então, eu estou usando exatamente esses recursos que eu estou mostrando para vocês. Fui no Google Maps, achei uma cachoeira. Na verdade, eu não estou indo numa cachoeira, eu estou indo num outro ponto lá. Vi algumas fotos da própria internet, chama Ponte de Pedra. Então, tem uma ponte de pedra que eu já olhei, por exemplo, eu já identifiquei que a Via Láctea não alinha 100% com essa ponte. Então, eu tenho que fazer algumas mudanças no meu planejamento para conseguir fazer essa foto que eu estou planejando. Então, tudo isso, achar o local, através do Google Maps, fazer esse primeiro mapeamento, através das fotos mesmo que tem no Google Maps, não tem problema nenhum. Faz esse primeiro planejamento para entender o que tem no local, depois abre o Stellarium, por exemplo, para você ver aonde que a Via Láctea vai estar e a forma que ela vai estar, e aí depois a gente usa o aplicativo, que é o aplicativo que eu vou mostrar agora, que é o que eu mais uso, que é o Photopills. Tem esses dois, Photopills ou Planet. Antes que falem, eu não tenho nenhum tipo de
Eu não recebo nenhum tipo de dinheiro, tá, deles, é porque realmente são aplicativos muito bons e para esse tipo de fotografia eles são essenciais. Então, o Photopills é o que eu uso, né, no dia a dia. E aí o que a gente vai usar? A gente vai usar o Photopills para ver basicamente o dia que a gente vai fotografar e a posição que vai estar a Via Láctea, tá? Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é a Lua. A Lua, apesar de a gente estar sempre dentro de cidade, a gente vê pouco, né? Na verdade, a gente vê a Lua, mas a gente não sente tanta influência da luz que ela emite. Mas a Lua é muito forte. A luz que a Lua emite, principalmente uma Lua cheia, é muito forte. Inclusive, uma das minhas fotos que eu mais gosto, eu consegui por causa da Lua. Vocês vão entender lá no final. Mas a luz da Lua pode atrapalhar. Qualquer tipo de luz atrapalha. Se vocês pararem para ver hoje, sair de casa hoje à noite e vai querer ver o céu dentro na sua cidade aí. Você vai ver pouquíssimas estrelas. Por quê? Porque a luz, né, que a gente chama de poluição luminosa, que eu vou falar daqui a pouco, ela atrapalha. E a luz da Lua também atrapalha. Então, idealmente, a gente tem que ter uma Lua nova. A Lua nova, ela emite muito pouca luz. Então, a gente tem que achar o momento que tem a Lua nova. Neste momento é que a gente vai preferencialmente fazer a foto da Via Láctea. A gente pode utilizar a luz da Lua a nosso favor também. Então, a gente coloca, por exemplo, vamos supor que hoje é a Lua nova. Então, a gente consegue fazer a foto da Via Láctea mais ou menos até uns 5 dias antes e 5 dias depois da Lua nova. Por quê? Porque a luz da Lua, ela pode nos ajudar a iluminar o nosso ambiente. Como a gente não tem luz, ou a gente pretende, né, a gente tenta fazer com que não tenha luz, a gente vai para um lugar afastado e assim por diante, então a gente quer tentar fazer com que tenha a menos quantidade de luz possível. Só que, ao mesmo tempo, com isso, se a gente tem um objeto, por exemplo, uma montanha que fica a alguns quilômetros de distância, aquela montanha vai ficar completamente escura, porque não tem nenhuma luz iluminando. Então, a luz da Lua ajuda a iluminar, por exemplo, uma montanha que esteja um pouco mais distante. Lógico que a gente tem que fazer um planejamento para a luz da Lua, ou a Lua estar atrás da gente, para ela poder iluminar a Lua, a montanha, e não atrapalhar a nossa foto, não entrar a luz dela na nossa foto, senão a gente não consegue captar a luz das estrelas, né? Muito bem, então, deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta aqui. Qual o nome desse aplicativo? Bom, tem o Stellarium, que foi o que eu mostrei anteriormente, está aí na tela o ícone dele, inclusive, que ele tem tanto na internet, né, que é stellarium.org, se eu não me engano, e tem o próprio aplicativo para o celular também. E o aplicativo que eu vou abrir agora é o Photopills. Acompanhar o movimento feito. Qual a configuração? Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu conectar meu celular de novo no computador. É só você... Tem um botãozinho no celular. Vamos lá. Tá aí, meu celular. Deixa eu abrir o Stellarium aqui de novo. Então, quando você clica nessas 6 quadradinhos aqui, ele vai abrir esse menu. E aqui no celular, quando você clicar no celular, aí ele vai ativar o modo de você movimentar o celular e ele movimentar junto de acordo com a bússola, né? De acordo com a bússola do teu celular. Então, é nesse celularzinho aqui que você clica para ativar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Essa foto que você falou é a minha preferida também. Obrigado. Acompanha as fases da Lua no aplicativo, que é 0800. Legal. Coloca o nome do aplicativo aí para gente. Esse aplicativo que eu vou mostrar agora, que é o Photopills, ele tem tudo. Tem tudo. Ele é muito, muito completo. Então, ele tem o Sol, a gente consegue fazer o planejamento da fotografia do Sol, nascer do Sol se pondo e assim por diante. E é muito interessante porque você consegue, através dele, por exemplo, eu fiz uma fotografia com esse dispositivo aqui, né, com esse recurso da Lua, que eu coloquei a Lua exatamente dentro, quem conhece Brasília, sabe que a gente tem a estátua do Juscelino Kubitschek lá no... Deixa eu colocar meu celular aqui para não bloquear, porque senão ele vai ficar
com a tela sempre preta. Então, a gente tem a estátua de Juscelino Kubitschek em cima de um monumento aqui em Brasília, e a lua era um dia de lua, de superlua, e ela nasceu atrás dele, né? Ela nasce aqui em Brasília atrás dele. Então, com esse aplicativo que eu vou mostrar para vocês, eu consegui saber exatamente a posição que eu precisava ficar para que, na hora X, a lua estivesse na posição que eu precisava, que eu queria. Então, ele é muito completo e a gente pode utilizar ele para várias coisas. Então, vamos começar a fazer o planejamento da Via Láctea em si. Como é que funciona? A gente vai entrar no Planner, que é o planejamento, e com esse Planner a gente tem vários recursos. Eu não vou dar uma aula desse aplicativo aqui, porque ele realmente é muito completo e ele traz muita coisa para a gente, tá? Eu vou me ater aqui à questão da Via Láctea. Então, o que acontece? Aqui a gente tem a data e a hora que a gente vai fotografar, né? Ou, no caso aqui, a data e hora, não é nem a de hoje. Deixa eu colocar de hoje aqui. Opa. Vou colocar a data de hoje. Então, muito bem. A data de hoje, na hora de hoje. Então, ele está mostrando para a gente uma posição qualquer que eu coloquei no mapa. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, lembra que a gente abriu o Google Maps para poder identificar o local? Ele tem uma possibilidade que a gente vem aqui no Load e nessa barra de pesquisa, tá vendo que ele está falando lá que ele é feito pelo Google? Então, as mesmas pesquisas que eu faço no Google, eu consigo fazer aqui. Então, nesse caso, como é um local conhecido, se eu colocar aqui Paraíso na Terra, Paraíso na Terra, Braslândia, ele vai achar aquele ponto que a gente achou lá no Google. Tá vendo aqueles iglus? Então, aquele mesmo ponto que ele achou no Google, ele consegue achar aqui. Caso esse ponto não esteja no Google, a gente consegue também fazer a carga da latitude e longitude. Lembra que eu falei que o Google nos dá, deixa eu achar ele aqui, a latitude e a longitude de um ponto qualquer que a gente coloque no mapa? Então, se eu colocar o PIN, ó, já até deu aqui para gente, mas se eu colocar o PIN em algum local, que agora eu não vou lembrar como é que faz para colocar aqui. Então, se eu colocar o PIN nesse local, ele vai me dar a latitude e a longitude desse local. Basta eu pegar esses números, vir no aplicativo e preencher aqui esses dois pontos. E aí ele vai colocar naquele ponto lá que a gente deseja. Deixa eu ver se já está aqui. Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é achar esse local que a gente quer fotografar no aplicativo. Feito isso, o próximo ponto é descobrir quando que é a lua nova, a próxima lua nova. Então, hoje, por exemplo, a lua está com cerca de, sei lá, uns 20% de iluminação. Vamos ver aqui, ele fala também. Ó, a lua está crescendo, veja, fase 62% de iluminação. Então, hoje não seria um dia ideal para se fazer a foto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai achar a próxima data que tem a lua nova. Como que a gente faz isso? É só clicar aqui, ó, onde tem o desenhozinho da Via Láctea. Quando a gente clica nele, o próprio aplicativo já manda a gente para a próxima data que tem a lua nova. Então, é no dia 11 de maio, às 7h06 da noite, que é a hora que a Via Láctea começa a aparecer. Então, ele mostra aqui, ó, que não tem luz nenhuma da lua, e aqui a gente tem algumas informações sobre a Via Láctea, inclusive a posição dela. Lembra que eu falei que ela pode estar em pé, que ela pode estar deitada e assim por diante? Então, aqui é o centro da Via Láctea e a posição desse centro. Outra coisa que é importante da gente ver nesse gráfico são esses pontos aqui. Esses pontos representam a Via Láctea. Então, quando a gente tem esses pontos pequenos, quer dizer que é fora do centro da Via Láctea, é o lado oposto ao centro da Via Láctea. Quando a gente começar, eu vou arrastar essa barra aqui de baixo. Quando a gente começar a arrastar a barra para frente, a hora vai adiantando e o centro da Via Láctea, que é esse pontinho aqui, ele começa a aparecer.
Então, neste momento, a gente já tem o centro aparecendo nessa posição. Então, a gente tem a linha de alinhamento da Via Láctea em relação ao ponto que a gente colocou o nosso pino, né, onde a gente quer fotografar. Então, essa é a posição do centro da Via Láctea. Conforme a gente vai adiantando, a Via Láctea vai subindo no céu. Então, ela vai subindo, subindo. Aqui ela está a 90 graus, é como se ela estivesse exatamente em cima da gente. E conforme a gente segue, ela vai descendo do outro lado até amanhecer o dia e ela sumir. Então, com isso, a gente consegue saber exatamente aonde que está o centro da Via Láctea, qual o rumo desse centro e em que momento que ele começa a aparecer no horizonte. Então, a gente tem aqui, ó, o centro da Via Láctea, tá vendo? Galactic Center. A elevação está menos 5 graus, ou seja, ele não passou do horizonte ainda. Quando ele passar do horizonte, ou seja, elevar, for acima do horizonte, ele já aparece aqui uma elevação positiva. Então, com isso, a gente consegue determinar o dia, a hora e o local que essa Via Láctea vai aparecer. Muito bem. Então, imagina o seguinte. Deixa eu dar um zoom aqui. Imagina que eu quisesse fazer a foto nesse iglu mesmo, né, com a composição, com esses 3, 6, 7, 8 iglus, esse aqui é o maior de todos, e que eu quisesse fazer com que a Via Láctea aparecesse atrás deles. Se a gente for ver nessa imagem aqui, imagino eu que mais ou menos o ideal seria uma elevação de cerca de 30 graus, pela visão que eu estou tendo dele aqui, certo? Que aí ela já aparecia acima do horizonte. E eu teria que estar mais ou menos nesta posição, com a máquina, né? Tirando a foto nessa direção, para que eu conseguisse enquadrar a Via Láctea junto com esse iglu, que é o iglu principal. O que a gente tem que levar em consideração também? Montanhas. Então, pode acontecer de aqui para trás ter alguma montanha que o aplicativo ele não está levando em consideração. Então, pode ser que tenha uma montanha que a Via Láctea ela aparece no horizonte, mas a montanha está tampando. Então, ela precisa subir um pouco mais essa montanha para que a gente consiga ver. Então, a gente tem que levar isso em consideração também. Muito bem. Então, a gente já identificou o local que a gente quer fazer, a posição que a Via Láctea vai estar, então ela vai estar mais ou menos deitada aqui, ela vai fazer mais ou menos um arco, ela tem o centro da Via Láctea que está apontando nessa direção, então essa linha grossa aqui, ela está alinhada com esse pino que eu coloquei, né? Ao fazer a pesquisa ele colocou para mim, mas eu consigo mover esse pino, então ela vai estar alinhada com esse pino para poder me mostrar onde que está essa Via Láctea. Muito bem. Vamos supor, por exemplo, aqui em Brasília. Aqui em Brasília, que nem eu falei, a temporada da Via Láctea é em torno de abril até outubro, mais ou menos, né? A gente consegue fotografar até antes, até março, até novembro. Em Brasília, especialmente, é difícil a gente fazer foto da Via Láctea em março e abril por causa de chuva. É o nosso período chuvoso. Em junho, chuvoso, né? Brasília chove muito pouco, mas em junho e julho é o período de seca. Nesse período, a gente não tem nuvem nenhuma no céu. Obviamente que se tiver nuvem, a gente não consegue fotografar, né? Que a nuvem vai tampar o céu todo. Então, a gente precisa pensar mais ou menos na data que a gente vai fotografar, torcer para que não tenha nuvem, né? Que tem um outro aplicativo que eu vou mostrar para vocês, que mostra para a gente também em relação às nuvens. E então a gente tem aqui em Brasília pelo menos um período aí de 4, 5 meses, que são períodos muito bons, maio, junho, julho, agosto, setembro, 5 meses, mais ou menos, que são muito bons para fotografar. Como a gente tem uma chance por mês de fazer essa fotografia, por quê? Porque a gente tem uma lua nova por mês. Então a gente tem mais ou menos uma chance. A gente pode até ter duas, né? Se a gente quiser fotografar um pouco depois da lua nova, um pouco antes da lua nova, mas a gente tem um período por mês para fotografar. Então, no ano, eu consigo fazer 5 fotos da Via Láctea em vias de regra, né? Uma vez por mês, são 5 meses, então no ano eu consigo sair para fotografar mais ou menos 5 vezes para fazer a Via Láctea. É muito pouco. Isso é uma outra coisa porque a Via Láctea me fascina tanto, né? Fazer esse tipo de foto me fascina tanto. Muito bem.
Vamos continuar aqui. Então, achamos o local, achamos a elevação da Via Láctea, o posicionamento do centro da Via Láctea, aonde a gente tem que estar para fotografar. Em seguida, a gente tem que levar em consideração, deixa eu abrir um outro aplicativo, que é esse aqui, ó, Clear Outside, que chama. Esse aplicativo, ele mostra em relação às nuvens. Então, deixa eu colocar uma localização. Eu vou colocar aqui o Parque dos Pirineus, que é um local que eu gosto muito de sair para fotografar aqui, que é perto aqui de Brasília, e que eu faço bastante foto. Então, hoje, por exemplo, se eu quisesse fotografar, seria um pouco arriscado. O que ele está me mostrando? O 0 é o ideal, que não tem nuvem nenhuma. Então, aqui eu tenho o total de nuvens. Às 23 horas, mais ou menos, eu vou ter em torno de 13, né? Essa escala aqui, se eu não me engano, vai de 0 a 100. Então, ele tem uma quantidade razoável de nuvens pequena, né? Daria para arriscar. Mas entre 22 e 2 horas, 3 horas da manhã, com certeza eu tenho nuvem. Então, isso me atrapalharia. Eu teria que achar um dia, né, que não tivesse nuvem. Vamos ver, por exemplo, deixa eu lembrar aqui como que se tem uma forma de eu mudar rapidamente a data aqui. Não tem. Deixa eu ver se eu consigo mudar a data aqui rapidamente. Lugar corrente. Eu queria levar para aquela data que a gente achou, que é a próxima lua nova, para a gente ver como que vai estar de nuvem naquela época. Óbvio que isso aqui é em relação ao clima, né? Forecast, que aqui no Brasil é muito ruim, né? A previsão do tempo é muito ruim. Mas esse aplicativo ele é bem seguro, tá? Então ele, assim, se ele te falar que vai ter 0 de nuvem, a chance de ter um pouco de nuvem é bem pequena. Mas enfim, então a gente usa esse aplicativo para a gente ver se vai ter nuvem no dia que a gente quer fotografar. Bom, deixa eu voltar aqui para o meu PowerPoint. Então a gente vai definir o dia que a gente vai fotografar. Nossa, faltam 10 para 6. Passou voando. Então a gente definiu o dia que a gente vai fotografar, a influência da lua na nossa fotografia, a gente viu como que usa o Photopills para fazer essa foto, né, para fazer esse planejamento. Por último, a gente precisa ver a poluição luminosa. O que é a poluição luminosa? Poluição luminosa são esses pontos mais claros que a gente tem no mapa, que é causado pela luz da cidade. Então, as cidades, principalmente os grandes centros, elas causam uma poluição luminosa muito grande, ao ponto da gente não conseguir ver a Via Láctea. Acho que foi o Guilherme Gilberto, agora eu não lembro o nome dele, falou que vai fotografar lá no Amapá. Olha como é que é lá para o norte do Brasil. Bem pouca luz. Então, idealmente, a gente quer achar lugares que são dessa forma aqui, bem escuro, porque aí é realmente quando a gente não tem nenhuma luz atrapalhando. Esse Light Pollution Map, ele tem um aplicativo, mas ele também tem um site, Light Pollution Map. Então, no site, a gente consegue visualizar como que é a poluição luminosa de um determinado local. Por exemplo, isso aqui é Brasília. Quanto mais, né, vermelho, roxo vai ficando, mais poluição luminosa tem. Então, se a gente estiver aqui dentro de Brasília, a gente praticamente não vê as estrelas durante a noite. Se a gente se afasta um pouco, a gente começa a ver essas estrelas. Então, vamos ver como é que é a poluição luminosa lá no Paraíso na Terra. Como que eu vou fazer? Novamente, eu vou pegar a latitude e a longitude desse local, vou lá no site de poluição luminosa, vou colocar essa posição e ele vai me mostrar aquele local. Então, olha só, eu estou num local que tem uma quantidade razoável de poluição luminosa, bem razoável. Ainda consigo fazer foto? Consigo. Mas aí a gente tem que planejar um pouco mais, é um pouco mais difícil fazer essa foto. Por quê? Porque a Via Láctea, preferencialmente, ela tem que estar para este lado de cá, e não para este lado. Porque para esse lado tem toda a luz da cidade aqui, que vai atrapalhar a visualizar a Via Láctea.
Por que ela atrapalha? Aí a gente vai falar na próxima Masterclass, porque eu preciso deixar muito tempo a máquina fazendo a foto, né, que a gente chama de longa exposição, fazendo a foto para poder captar luz. Só que como ela está capturando todas as luzes do ambiente, e a luz da estrela é muito mais fraca do que a luz da cidade, então a gente vai captar primeiro a luz da cidade e depois a luz da estrela. Então atrapalha. Então a gente preferencialmente não pode ter essa luz, né, toda essa poluição luminosa. Então a Via Láctea tinha que estar voltada para este lado aqui, porque este lado de cá não tem nada de luz. Aqui tem, mas para cá não tem nada. Então ela teria que estar para esse lado. Só que olha só o que acontece. Eu vou diminuir um pouco a questão aqui da luminosidade. Vou colocar de novo aqui a posição, que eu não coloquei o pin. Olha só o que vai acontecer. Olha a posição que está os nossos iglus. Então, se a gente for olhar, o iglu, deixa eu colocar um pin aqui para eu não me perder depois. Então, os iglus estão para este lado, exatamente para onde está a cidade. E se a gente voltar lá no aplicativo, deixa eu abrir o Fotopios aqui de novo, olha como é que está a posição dos iglus aqui, exatamente a mesma posição que a gente tem aqui no mapa. Então, ó, a posição está para cá, a posição está para cá, e a Via Láctea está para onde? Está para cá, exatamente no rumo da cidade. Então, neste caso, depois que eu fiz esse planejamento, que eu olhei a posição, eu falei, essa foto não dá para fazer, não vou nem tentar. Primeiro que já é até difícil de conseguir fazer essa foto lá, mas essa posição aqui, realmente, essa posição que estão esses iglus com o posicionamento da Via Láctea, eu não consigo fazer, por causa da poluição luminosa de Brasília, que vai interferir, certo? Então, gente, nesse caso, eu identifiquei que não é possível. Mas existem algumas exceções. Então, olha só. Então, a gente viu aí as 4 etapas, como que a gente consegue fazer esse planejamento. É bastante informação, eu vi até alguém falando aí mais para cima. Depois eu falo sobre o celular. É um aplicativo. Aqui, ó, foi a Raquel. Nunca imaginei tantas informações, é preciso realmente estudar para ter fotografia de excelência. Realmente, fotografia de Via Láctea é uma fotografia bastante técnica e que tem que fazer um planejamento muito grande. Toda essa parte que eu mostrei, ela é extremamente importante. Então, porque senão a gente chega no local e a gente vai tentar fazer e não vai sair, não vai ter aquele resultado que a gente esperava. E o pior, normalmente, para a gente fazer essas fotografias, como a gente vai para um local mais afastado, a gente passa o final de semana. Então, imagina, hoje me deu na telha que eu quero fazer a Via Láctea. Aí eu saio de casa, pego o hotel, vou dormir no local, ou vou acampar, não importa. Aí chego lá, não é nada daquilo que eu pensava. O centro da Via Láctea não aparece. Então, não é uma coisa que a gente deva fazer, né? Pelo menos sair para fotografar a Via Láctea e a Via Láctea não aparecer, a gente deve evitar. Então, a gente faz todo esse planejamento. Tem muita informação. Eu estou tentando de cabeça aqui ver se eu lembro de mais alguma coisa importante para falar. Mas a poluição luminosa ela pode trabalhar a nosso favor. Então, por exemplo, nesse caso aqui, era uma noite de lua nova. Essa luz toda que tem aqui atrás é a luz de uma cidade próxima desse local que eu fotografei, que é aquela fazenda que eu mostrei inicialmente, que tem aquela piscina, é aquela fazenda lá. Então tem, para vocês verem, por exemplo, a diferença. Esse ponto aqui está com tudo isso de luz, né? Aquela primeira foto que eu mostrei, que foi essa aqui, vou voltar lá rapidinho, essa daqui, ó, aqui já não tem tanta luz, tá vendo? Porque as árvores estão tampando um pouco dessa luz, ela não foi uma luz direta na minha lente. Então, as fotos saíram bem diferentes. Só que, ao mesmo tempo, eu utilizei essa poluição luminosa ao meu favor para fazer a silhueta. Nesse caso aqui sou eu que estou na foto. Então, para fazer essa silhueta de mim, para destacar, né? Eu entrei, isso aqui foi de propósito, eu fiquei entre essas duas árvores para não confundir com fundo. E aí eu utilizei exatamente a poluição luminosa para me ajudar a aparecer um pouco mais na foto. Essa foto, se vocês virem ela,
o original dela, quase não dá para ver a Via Láctea. Isso aqui a gente conseguiu trazer, né? Eu consegui trazer na pós-produção, que é essencial para fotos de Via Láctea. Outros dois exemplos. Então, isso aqui também, isso aqui é lá no Parque dos Pirineus. Essa luz aqui é a luz de Cocalzinho, da cidade que fica próximo, e essa luz ela apareceu forte assim por causa das nuvens. Então, aquilo que eu falei, a gente não pode ter nuvem, com certeza. Se essa nuvem tivesse aqui em cima da Via Láctea, eu não conseguiria registrar a Via Láctea. Mas, nesse caso, ela estava um pouco mais baixa, estava um pouco mais para o lado, e a luz da cidade refletiu na nuvem, que fez também ajudar nessa silhueta. Essa outra foto aqui, a luz da cidade ajudou a fazer o contorno, a separação, né, do primeiro plano com o segundo plano, através dessa luz da cidade. Então, a gente consegue utilizar a poluição luminosa, dependendo, obviamente, da poluição, ao nosso favor. Bom, para finalizar, porque a gente já está chegando no horário, Carlos, estava? Provavelmente estava junto, sim. Nessa foto aqui, você estava junto. Essa aqui é o Joca, né? Que eu não sei se ele está aqui. Mas essa foto aqui você estava junto. Essa daqui, outra não. Essa aqui eu estava sozinho, se eu não me engano. Bom, deixa eu falar. Eu peguei 3 fotos aqui para encerrar, para falar sobre todo esse planejamento que eu fiz, né? Como que funcionou e o que foi feito. Essa foto, ela foi uma foto 100% planejada. Eu fiz exatamente isso que eu mostrei para vocês, eu fiz nessa foto. Então, entrei na internet, procurei um local, isso aqui é lá na Chapada dos Veadeiros, esse local específico é o Vale da Lua, quem conhece sabe como é que é lá, eu vou mostrar algumas fotos para vocês verem. Então, eu pensei, vou fazer uma foto lá no Vale da Lua, o casal queria ir para lá, entrei na internet, olhei a posição da Via Láctea, alinhava tudo direitinho, vi a poluição luminosa, lá é um breu danado, então não tinha muito problema com poluição luminosa, inclusive foi um dos lugares mais escuros que eu fotografei e eu fiquei impressionado com o resultado direto na máquina, coisa que eu não tinha visto ainda. Mas enfim, fiz todo o planejamento. No dia, que é um conselho que eu dou, vão até o local durante o dia, para vocês verem o que tem no local. Eu já tinha falado isso anteriormente, né, no começo, mas eu vou reforçar. Isso é o ideal. Então, nesse dia, por exemplo, eu fui no local, lá no Vale da Lua, por volta de 2 horas da tarde. Então, com aquele aplicativo para o Stellarium, por exemplo, eu cheguei lá, o Photopills faz isso também, mas eu cheguei no local, coloquei o Stellarium, adiantei para o horário que eu queria e vi aonde que a Via Láctea ia estar. Aí eu vi, por exemplo, que tem essa montanha, aqui não está aparecendo. Essa foto, para vocês terem uma ideia, eu estou deitado no chão. A máquina está 20, 30 centímetros do chão, mais ou menos, no tripé. Porque, como é um vale, e a Via Láctea ia aparecer muito em cima, se eu ficasse em pé, eu não ia pegar. Isso aqui é uma montanha que deve ter, sei lá quantos metros de altura, ela é muito alta. Tanto que, esse momento aqui, a Via Láctea já estava muito alta no céu. Apesar de parecer que ela está logo depois do horizonte, não é. Essa montanha é muito alta, porque a gente está dentro de um vale. Então, eu fui lá antecipadamente, olhei os locais que eu queria fotografar, comecei a bolar a foto na minha cabeça, e eu fiz o seguinte plano. Isso aqui é o Vale da Lua, tá? Ele é um vale, e ele tem essa formação rochosa, por isso que tem o nome de Vale da Lua, que é muito doido, A Chapada como um todo já é muito doida, né? Mas esse local, ele é muito, muito diferente. Então, a rocha, ela é toda esculpida na água, e ela é meio que lisa. E tem vários buracos nela. Deixa eu ver se eu consigo achar uma foto aqui que dê para mostrar esses buracos. Tá vendo que tem uns buracos aqui, na rocha? Deixa eu ver aqui, ó. Tem alguns buracos. Então, o que eu fiz? Eu fui lá antecipadamente, por volta de 2 horas da tarde, olhei o local, olhei aonde que eles iam ficar, alinhei com a Via Láctea, e aí me veio na cabeça, eu falei, cara, se eu colocar uns flashes dentro desses buracos, vai ficar muito legal, porque vai iluminar esse buraco e vai ficar surreal, né? Porque
vai aparecer a Via Láctea, eu iluminei eles com flash, e pensei em colocar os flashes dentro desses buracos, né, para iluminar esses buracos e aparecer esse local, né, muito doido. Muito bem, fomos para o local, um frio desgraçado, estava muito frio, eles sofreram, eu não sofro porque eu não sinto frio, eu estava suando, quando eu fotografo eu suo demais, mas estava muito frio, muito frio, porque é um vale, que tem um rio que passa dentro, muito vento. E aí eu comecei a posicionar os flashes e tentei fazer a foto, e o flash simplesmente não disparava. Não disparava. Eu uso Godox, né, tenho rádio flash, e o flash simplesmente não disparava. Eu precisava chegar a cerca de 30 a 50 centímetros de distância com o meu rádio flash do flash para conseguir disparar. E aí aquilo me deixou doido, né? Eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Porque não tem aquela foto que eu pré-visualizei na minha cabeça, não dava para fazer. Então, nesse momento, eu tive que, no escuro, começar a procurar um outro local para colocar eles, para conseguir fazer a foto. E descobri, aos trancos e barrancos, que o flash não estava disparando porque ele estava próximo da rocha. Essa rocha desse local, ela tem algum material magnético, alguma coisa nesse sentido, que ela interfere no rádio do flash. Então, quando eu me distanciava mais de 1 metro do flash, eu não conseguia disparar. O que eu tive que fazer? Eu peguei uma mochila, coloquei no chão, coloquei o flash em cima da mochila, para ele distanciar um pouco da rocha. Aí, a cada 5 disparos, ele disparava 3 vezes. Então, assim, mesmo com todo o planejamento, eu fui antes no local, fiz o planejamento scout, que a gente chama, né, que fui reconhecer o local, verificar o posicionamento deles, já tinha feito todo esse planejamento que a gente viu hoje, fui lá, vi a posição da Via Láctea, tudo direitinho, mas na hora não saiu como planejado. Ainda assim, saiu uma bela foto, isso aí é uma panorâmica, é uma junção de, acho que 6 ou 7 fotos que eu fiz, e eles na posição lá. Essa luz aqui atrás é um flash que eu coloquei para iluminar o fundo, para fazer uma separação, porque senão ficaria tudo preto, a gente só conseguiria ver essa silhueta aqui, essa rocha que eles estão em cima, que tem uns 2 metros de altura, não apareceria, né? Só apareceria eles porque tem um flash em cima deles. Então eu coloquei essa luz aqui no fundo para poder ter uma certa separação deles com esse segundo plano aqui. Então, mesmo com todo o planejamento, às vezes a gente não consegue fazer a foto. E tem o contrário também, essa foto aqui. Essa foto é uma foto que eu adoro, eu acho que foi a primeira foto que eu fiz com um casal, efetivamente, mais a Via Láctea. Eu já tinha feito foto de Via Láctea e com casal. A história dessa foto foi muito legal. Essa não teve planejamento nenhum, 0 planejamento. O que aconteceu? Eu fui nesse local, isso aqui é uma plantação de algodão, que tem aqui próximo de Brasília. E eles queriam fazer foto no pôr do sol nessa plantação. E fomos fazer a foto. Já era por volta de 7 horas, a gente chegou lá, era umas 4 da tarde, já era umas 7 horas da noite, 7, 7 e meia, de novo frio, porque o mês de julho, isso aí foi em junho ou julho, não lembro, aqui em Brasília é muito frio, a gente tem um clima desértico, né, então durante o dia faz em torno de 25, 30 graus, e à noite cai para 8, 7 graus, né, dependendo da época do ano, e aí estava muito frio, e eles já estavam cansados, realmente a gente já tinha feito bastante foto. Aí eu falei para eles, não, vai para... Antes disso, eu comecei a juntar, eu falei, não, beleza, já deu, vamos embora. Aí eu comecei a juntar meu equipamento, que eu olhei para o chão para pegar o tripé, eu vi a minha sombra no chão, por causa da lua. A lua estava projetando a minha sombra. Eu falei, nossa, que legal. Eu pensei comigo, né, que legal, a lua deve estar bonita. Eu olhei para cima. Quando eu olhei para cima para ver a lua, eu vi a Via Láctea. Eu vi a Via Láctea a olho nu. A gente consegue ver, se vocês olharem num lugar muito escuro, que não tenha nuvem, ela parece uma nuvem, ela parece uma nebulosa mesmo. Então ela parece uma nuvem no céu. Aí eu olhei para o céu, vi a Via Láctea, falei, nossa, dá para fazer uma foto legal aqui. Aí falei para eles, faz o seguinte, podem ir para o carro, vai lá para o carro se esquentar, que eu vou fazer uma última foto para mim mesmo, é só para mim. E comecei, aí eles foram para o carro, defini lá, coloquei o tripé, coloquei a máquina e comecei a fazer a foto. Era uma panorâmica. Essa foto aí, essa foto, acho que são 12 fotos juntas. Comecei a fazer a panorâmica, né? Aí fiz uma, fiz 2, fiz 3.
Quando eu estava lá para a terceira, quarta, aí eu pensei, eu falei, cara, se eu fizer todas as fotos panorâmicas, né, as fotos que eu preciso, aí depois eu chamo eles, coloco na posição de uma dessas fotos e substituo essa foto na hora de juntar a foto panorâmica, eu substituo aquela foto que eu fiz pela foto deles, junto tudo, vai dar a foto da Via Láctea com eles. Eu falei, eu vou fazer isso. Fiz todas as fotos que eu queria, né, da Via Láctea, e fui lá no carro falar com eles. Falei, gente, vamos fazer mais uma foto? Aí a noiva, não, Glauco, não quero não, tô cansado, tá frio demais, vamos embora. Eu falei, olha, eu acho que vocês vão gostar. Muito provavelmente vai ser a foto do quadro de vocês. É rapidinho. O equipamento já está todo pronto lá. 10 minutinhos a gente faz essa foto. Tá bom. Aí voltamos. Aí realmente eu fiz mais umas 3 ou 4 fotos, porque é difícil pegar eles paradinhos, né? Então fiz mais umas 3 ou 4 fotos deles, consegui a foto que eu queria, falei, beleza, vamos embora. Aí juntei tudo e saiu essa foto aí. E o que tem de interessante nessa foto? Por que ela é interessante? Primeiro, não teve planejamento nenhum, aconteceu. Segundo, foi a Lua. Eu falei lá no começo que a gente não pode ter, ou preferencialmente não deve ter a Lua. Mas se a Lua não tivesse aparecendo, se não tivesse a Lua nessa foto, o algodão não apareceria. Eu não ia conseguir essa luz tão homogênea que eu tive na plantação de algodão. Ia aparecer só eles preto e o chão todo preto. Só eles iluminados e o chão todo preto. Então, essa foto foi muito interessante por causa disso, porque foi completamente ao contrário do que a gente faz numa foto de Via Láctea, que é sem lua e planejamento. Aqui não teve planejamento e teve lua. Então, essa foto é muito interessante. Essa foto aqui também foi junto de uma outra foto que eu fiz no mesmo dia. Essa aqui também foi sem planejamento, entre aspas. O planejamento foi para fazer a foto em um outro local, que a gente passou por essa árvore. Então, quando a gente estava indo, era eu e um outro amigo meu, a gente estava indo fazer a foto no local que a gente havia planejado, ele viu essa árvore. Quando a gente estava voltando, ele falou, Glauco, você viu essa árvore aqui quando a gente estava vindo? Eu falei, não. Ele falou, pois é, eu acho que vai dar uma foto legal. Aí a gente parou o carro no meio da estrada, isso aqui é na beira da estrada, a gente teve que entrar numa fazenda, acho que dá para ver aqui a cerca da fazenda, a árvore ficava a meio metro dessa cerca, então a gente pulou a cerca para fazer a foto, né, porque o alinhamento da Via Láctea, aí de novo, usando o aplicativo para a gente ver o alinhamento direitinho, então o alinhamento ficava para o lado oposto, a gente precisava ficar desse lado, então a gente pulou a cerca, fez a foto e foi embora. Então, às vezes, mesmo com o planejamento, a gente pode encontrar algumas coisas aí no meio do caminho que a gente pode utilizar para fazer foto também. Bom, gente, então, olha, deu 1 hora certinho. Era isso que eu tinha para mostrar hoje para vocês. Eu sei que é muita informação. Essa live vai ficar gravada aí no canal da EPA por uma semana, que nem eu falei lá no início, então vocês podem rever quantas vezes quiser, fazer anotações. Tem aí as nossas redes sociais, tanto da EPA quanto a minha, se vocês quiserem entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. Fiquem à vontade para fazer perguntas. As perguntas sobre técnica da fotografia, a gente vai falar na próxima aula, né? Como hoje a gente aprendeu a planejar. Então a gente já sabe o que a gente quer fazer, o local que a gente vai, o horário que a gente vai, o dia que a gente vai. Agora, na próxima aula, a gente vai aprender a fazer a foto efetivamente, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato. Eu peço também, essas lives são para vocês. Então, mandem para a gente assuntos que vocês gostariam que sejam discutidos, né? O que vocês querem aprender? Manda para a gente que a gente vai montar um curso nesse sentido, né? São masterclass, são cursos pequenos, mas a gente monta o material, a gente chama um fotógrafo de renome, talvez um fotógrafo que seja um especialista na área, né? Para poder trazer esse conteúdo para vocês. Então, podem entrar em contato, façam as suas solicitações aí, digam o que vocês querem, que a gente vai correr atrás para montar isso para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado. Vamos ver as últimas perguntas aí. Fizeram a pergunta sobre o celular. Então, que nem eu falei, na próxima aula, né, na próxima masterclass, a gente vai falar sobre as técnicas da fotografia em si. O celular, ele é uma máquina digital, é uma máquina igual uma máquina DSLR, que é a que a gente normalmente usa. Só que ele é um pouco mais restrito. Quando a gente faz a fotografia noturna, a gente quer extrair o máximo de informação possível. É muito pouca luz. A estrela emite muito pouca luz para a gente aqui na Terra.
Então, a gente precisa conseguir capturar o máximo de informação possível. Em fotografia noturna, que eu vou entrar em detalhes na próxima Masterclass, a gente usa ISOs muito altos, ISOs 3200, 6400, para a gente conseguir pegar essa informação. E a gente usa um tempo muito longo também, em torno de 15, 20, 30 segundos, dependendo da foto, até mais, dependendo do que a gente quer fazer, né? Até mais, 2 minutos, 3 minutos de exposição. Então, a gente, com a máquina fotográfica, né, com uma DSLR, a gente tem mais controle sobre isso. E, principalmente, a gente tem o RAW, a foto crua. Não tem o processamento que a máquina faz para gerar o JPEG, porque esse processamento tira informação da foto. Então, para a foto de Via Láctea, é essencial que a gente faça a foto em RAW, né, a informação crua, para a gente fazer a pós-produção no computador, e não na máquina fotográfica. O celular vai seguir o mesmo princípio. Você vai ter que colocar ele no modo ou noturno do próprio celular, ou vai ter que colocar ele no modo manual, se o celular tiver ou o aplicativo tiver. Alguns celulares já fotografam em RAW também, então, preferencialmente, coloque o celular em RAW. E aí o resto vai ser muito parecido. A abertura da lente do celular é fixa, então ela já vai estar na máxima abertura, que é o que a gente usa na máquina normal, né, na máquina DSLR. A gente pega a nossa lente mais clara, que é a que tem a maior abertura, e usa a maior abertura possível, porque a gente quer o máximo de luz entrando na máquina possível. O celular, ele já mantém a máxima abertura. A grande maioria dos celulares aí mantém 2.8, né, a abertura da lente. Então, é manter a abertura alta, grande, né? Alguns celulares já trabalham aí com abertura variável, mas a grande maioria não. Então, é a abertura fixa, coloca o tempo de exposição longo, né, que nem eu falei, em torno de 15 segundos, 20 segundos, e o ISO lá em cima. O ISO do celular normalmente é muito baixo, né? Alguns celulares chegam aí, imagino eu, a 3.200, que é o máximo. Então, o ISO, tentar chegar ao máximo possível, aí tem que fazer teste, né, de celular para celular, chegar ao máximo possível para que você tenha uma foto de qualidade, né? Óbvio, colocar o celular em cima de um tripé, e tudo que eu falei aqui hoje vale para o celular também. Todo esse planejamento, poluição luminosa, tudo isso que a gente viu hoje, vale também para o celular, certo? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Adolfino perguntou como que eu mostrei o celular na tela. Eu tenho um aplicativo que eu uso, que é esse aqui, ó, Let's View. Isso é para Android, né? Meu celular é um Android. Então, isso aqui é para um Windows, eu acho que ele tem para Mac também, não tenho certeza. Mas com esse aplicativo, Let's View, você consegue conectar o celular estando na mesma rede que o computador, você consegue conectar via Wi-Fi e ele faz o screen sharing, né? A visualização da tela do celular no computador. Consigo fazer o contrário também, eu consigo colocar a tela do computador no celular. Deixa eu ver o que mais. Será que vai dar para fazer ao menos uma prévia de equipamento e configurações? Configuração é mais difícil, Gabriel. Prévia de equipamento eu posso falar agora rapidamente. Eu tinha deixado um slide aqui de bônus, se desse tempo, né? A gente ainda tem alguns minutinhos aí. Bom, basicamente o que é? Vai ser uma câmera, preferencialmente DSLR, mas a gente também consegue fazer com o celular, mas com a câmera a gente consegue uma qualidade muito superior, né? E aí tem vários motivos, a gente pode entrar em detalhes depois, mas uma câmera DSLR, uma lente grande angular. Mas a lente grande angular é para fazer essas fotos que eu mostrei hoje, que vai captar, vai fazer uma composição com algo que está na Terra, né? Na paisagem com a Via Láctea. Se você quiser fazer uma foto só da Via Láctea, só de uma estrela, ou só da nebulosa do centro da Via Láctea, aí você vai usar uma lente, uma telefoto, né? E o que a gente chama de lente grande angular? Quanto maior o seu campo focal, né, a sua distância focal, melhor. Então, em torno de 14 milímetros, referente a full frame, né? Então, em torno de 14 milímetros, 20, 24, é uma distância focal boa. Quando você já passa ali para 50, você já começa a restringir o seu campo de visão, né? O campo de visão da máquina, então começa a restringir o que você vai conseguir colocar na sua fotografia.
Tripé, que é obrigatório, um tripé bom, não adianta levar aqueles tripés de alumínio, aqueles que custam R$100, R$50, porque a foto vai sair tremida. Não adianta, vai bater um ventinho, vai tremer a máquina e vai tremer a foto. Então, preferencialmente tem que ser um tripé que seja bem robusto, né? Por quê? Porque a gente está fazendo fotos de longa exposição. 30 segundos, 20 segundos, é muito tempo de exposição. Então, qualquer tremidinha na máquina, a estrela vai ficar tremida. Um controle remoto, que pode ser substituído pelo temporizador da máquina. Então, existem alguns recursos que a gente coloca, principalmente nas câmeras DSLRs, para diminuir ao máximo o ruído. Então, a gente retarda a abertura do espelho, a abertura do obturador, a gente levanta o espelho antes do obturador, a gente coloca no temporizador. Tudo isso são recursos que a gente pode usar, que eu vou entrar em detalhes na próxima aula, para a gente minimizar a vibração da máquina. E com isso a foto ficar bem nítida, né? Uma lanterna, obviamente, a gente vai estar no completo escuro, ou pelo menos a gente espera que seja completo escuro. Então, uma lanterna para a gente se guiar, para olhar os recursos da máquina. Tem máquinas que não acendem os botões. Uma coisa que é extremamente importante, não só para esse tipo de fotografia, mas para qualquer fotografia. Conheça o seu equipamento, né? Você tem que conhecer o seu equipamento de dentro para fora, de fora para dentro, de cima para baixo, cabeça para baixo. Então, no escuro, você já sabe onde estão os botões, você não precisa ver. Então, você vai lá, tateando, você aperta o botão correto para mexer no ISO, para mexer na abertura, enfim. Você tem que conhecer bem o seu equipamento. Mas a lanterna ajuda bastante. O problema da lanterna é que o nosso olho ele demora em torno de 20 minutos para acostumar com a escuridão. E ele leva em torno de 10 segundos para a pupila fechar. Então, quando bate uma luz no nosso olho, 10 segundos a pupila fechou. Para ela abrir de novo e a gente acostumar com a escuridão e conseguir enxergar de novo, em torno de 20 minutos. Então, tem que usar a lanterna com parcimônia, assim, bem em casos específicos. Agora, a gente pode usar a luz vermelha. A luz vermelha não irrita o nosso olho. Ela irrita muito menos do que a luz branca. Então, se a gente tem uma lanterna com uma luz vermelha, aí fica bem melhor. E, obviamente, agasalho, porque a noite é frio, e o lanche, principalmente as épocas do ano que a gente fotografa, né? Que é mais ali para o meio do ano. Então, é frio. Pelo menos aqui em Brasília é bastante frio. E um lanche, porque a gente vai para o meio do mato, né? Lanche, repelente, que eu não coloquei aqui. A gente está indo para o meio do mato, normalmente. Então, a gente não tem longe de cidade, vai ficar muitas horas ali fotografando. Então, um lanche para a gente se alimentar. Então, de equipamento é basicamente isso. A gente vai entrar em mais detalhes na próxima aula, né, na próxima Masterclass, mas de equipamento é isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Obrigado. Bom, pessoal dando os parabéns, obrigado. Quantos segundos, o San Sacramento perguntando, quantos segundos mais ou menos eu faço na foto? Na verdade, a gente tem um cálculo, existe um cálculo matemático que o Photopills, inclusive, mostra para a gente, que a gente pode fazer, mas ele mesmo pode já mostrar para a gente, que chama regra do 500. Essa regra do 500, eu vou conectar meu celular aqui de novo. Oxe, eu acho que ele está conectado já. Não. Essa regra do 500, ela leva em consideração a abertura da sua lente. Por quê? Aí a gente tem que entender um pouquinho sobre... Deixa eu abrir aqui o Photopills. A gente tem que entender sobre... eu clicando na tela ali para mexer no celular. Vamos lá. A gente precisa entender, antes que eu ache aqui, que eu não lembro exatamente onde que é, mas a gente precisa entender a questão da referência. Então, assim, se a gente tem uma lente grande angular, 14 milímetros, 20 milímetros, e a gente tem um objeto na nossa cena, e esse objeto está se movendo, referencialmente a nossa câmera, dependendo da posição dele, ele se move mais lento, né? Então, se a gente tem uma lente muito grande, um movimento de um objeto mais longe, qualquer movimento pequeno, a câmera não vai captar. No entanto, se a gente tem uma lente mais fechada, uma zoom, por exemplo, por que a gente tem dificuldade de segurar uma lente zoom, uma 600 milímetros, por exemplo, na mão?
Porque qualquer movimento que a gente faz, o mínimo que seja, a câmera vai captar, porque o nosso ângulo de visão é muito menor. É como se a gente estivesse dando zoom, né? Então, esse campo de visão é menor. Como a gente está fazendo uma foto com uma grande angular, 12 milímetros, 14, 20, 24, é um ângulo de visão considerado grande. E a estrela está a alguns bilhões de anos-luz da gente, está muito distante, então o movimento dela, na verdade o movimento da Terra, né, mas o movimento dela em relação à câmera é muito pequeno. Então, esse cálculo leva em consideração a nossa abertura da lente, a nossa distância focal da lente, para a gente saber quanto tempo de exposição que a gente consegue ter até o momento que a câmera começa a captar a estrela riscando o céu, a estrela se movimentando. Em regra geral, desculpa, em vias de regra, normalmente, por exemplo, a lente que eu uso é uma 15 milímetros. Também leva em consideração o tamanho do seu sensor, mas isso o cálculo faz. Então, uma lente 15 milímetros, você consegue fazer em torno de 30 segundos de exposição. Se você tem uma lente mais fechada, esse tempo de exposição vai caindo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não lembro onde que é. Isso aqui é a distância focal. Ó, isso aqui é legal. Vocês vão fazer um tour aqui pelo meu escritório. Ele faz uma realidade aumentada mostrando a Via Láctea. Tá vendo esse pontinho laranja? Esse pontinho laranja é o centro da Via Láctea. Então, quando eu estou no local, igual o Stellarium, eu consigo apontar para o céu. Vocês vão ver aí a zona que é meu escritório aqui. Mas eu consigo apontar para o céu e ele faz a realidade aumentada, colocando a Via Láctea junto na minha cena. Eu consigo fazer um planejamento melhor. Deixa eu ver se eu acho aqui. Onde que era que eu não lembro. Mas tem uma regra que você pega a distância focal e divide por 500. E aí ele vai te dar esse tempo de exposição. Deixa eu ver se alguém colocou no chat falando onde que é, para me ajudar. Vamos lá. Exposição. Acho que aqui na exposição mesmo, mas eu realmente não lembro. Mas ele tem um local que você faz esse plano. Focal length. Que ele faz o cálculo para você. Eu realmente não lembro, mas o aplicativo tem. Eu posso colocar depois no... Eu acho que eu consigo colocar no descritivo aqui da live. E aí eu consigo... aí eu mostro para vocês. Mas ele faz esse cálculo. Então, é um cálculo da regra do 500. Você pega a sua distância focal, divide por 500, ele vai te dar a quantidade de segundos que você pode manter o seu obturador aberto até as estrelas começarem a riscar o céu. Mas normalmente, respondendo diretamente aqui, normalmente é em torno de 15, 20 a 25 segundos. Entre 15 e 25 segundos. É possível fazer empilhamento de fotos do celular? É possível. Empilhamento você vai fazer de qualquer forma. Você tem um software específico para fazer isso. O que é empilhamento que ele está falando? O empilhamento é você tirar várias fotos da mesma posição. São fotos com exposições menores, né? Para você pega menos informação por foto, mas a hora que você junta todas as fotos, as informações se juntam e aí você tem uma foto de maior qualidade. Esse empilhamento ele dá trabalho. Para você fazer o empilhamento bem feito, né, ele dá bastante trabalho, você tem que ter 2 fotos de referência, uma branca, 100% branca, uma 100% preta, para o software saber o que é ruído da máquina, o que não é, o que é ruído do ISO, para ele poder tirar tudo isso e manter a foto mais limpa possível. Então, é possível sim fazer empilhamento. Deixa eu ver. Ó, o Carlos colocou aqui, lente de 15 milímetros, dá 500 dividido por 15, 33 segundos. Esse é o cálculo básico que a gente faz. O Photopills fala que a gente tem que levar em consideração também o tamanho do sensor e que esse tempo, ele ainda assim é muito longo. Então, se eu pegar, por exemplo, esse cálculo que o Carlos fez, uma lente de 15 milímetros, dividir 500 por 15, que deu 33 segundos,
Segundo o Photopills, essa outra regra do Photopills, isso aí começa já a ter rastro das estrelas na sua foto, principalmente nos cantos, né, que é onde tem mais movimento, no centro tem menos movimento. Então, nos cantos, principalmente, elas começam a riscar. Então, eles colocam um outro cálculo, que aí você tem que colocar no Photopills qual que é a sua máquina, que aí já tem o tamanho do sensor, já tem outros parâmetros técnicos lá do seu sensor, qual que é a tua lente, e aí ele te dá o tempo certinho de quanto tempo da sua exposição. Bom, acho que é isso. Acho que de perguntas foram essas. Gente, mais uma vez, deixa eu voltar aqui para a tela das nossas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Foi 1h30 de live. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato, que eu vou responder o que eu conseguir responder. E, novamente, peço, entrem em contato, mandem um e-mail para a gente, pedindo aí os temas, né, sugerindo temas para as nossas próximas lives, que a gente faz todas as quartas-feiras, com pessoas, né, com fotógrafos do mundo inteiro. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.